Opa, gente, tudo bem? Tem um assunto que vem me incomodando já faz muito tempo, né? Desde a época de estudante e depois de formado, enquanto arquiteto, atuando no mercado, atuando em projetos públicos também, mas principalmente no período que eu fui professor de arquitetura, que eu notei isso com mais força, assim, né, e é uma questão que sempre me incomodava, né, em algumas falas de alunos. Depois eu percebi que, logicamente, faltava um pouco de maturidade, de discernimento, de processo de crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional ou futuro profissional de arquitetura. Eu estou falando do senso crítico, né, da posição crítica das pessoas. Aqui eu falo na voz dos arquitetos, né, perante o mundo, perante a produção arquitetônica, perante principalmente a produção urbana da cidade, a produção dos espaços urbanos, a produção das arquiteturas que são construídas nas cidades, nas nossas cidades, né? Isso tem muito a ver com essa questão do senso crítico. E essa semana, para falar a verdade, ontem eu li um artigo do professor Francisco Esteban Bara, né, da Faculdade de Educação de Barcelona, da Universidade de Barcelona, né, que ele fala exatamente isso, né, o desafio da falta de senso crítico, né, ou dessa importância do senso crítico nas gerações atuais, né, nessas últimas gerações. E é um texto do ano passado, para falar a verdade, né, publicado na BBC News, aqui do Brasil, né, que eu vi repostada no Facebook, e falei, que texto é esse? Eu não conhecia, né, dei uma lida, é um texto curto, rápido, originalmente publicado em espanhol. Vou deixar aqui um print da tela e vou deixar também o link nas descrições desse vídeo. Vocês vão ver que é um texto muito curtinho e ele toca em assuntos assim bem interessantes, né? Fazendo uma comparação exatamente com o senso crítico da onde veio da sua origem, né? Desde a sua origem, que é lá nos escritos de Sócrates, né? Principalmente naquela fala célebre dele do que só sei que nada sei, né? Então o senso crítico começa exatamente disso, né? Você se colocar enquanto um recipiente para absorver ou para ser enchido aos poucos de mais e mais conhecimento, né? Não adianta nada, isso até lembra aquelas velhas máximas orientais, não adianta nada você chegar com o seu copo cheio de água querendo mais água. Vai esburrar isso aí, não vai encher, você nunca vai estar completo, né? Você nunca vai se completar, né? Você vai sempre transbordar e nunca vai estar completo, né? Mesmo que essa completude nunca aconteça, e nem sei se é o caso, né? Mas o caso aqui, a discussão aqui é exatamente isso, né? O desafio aqui é essa questão do senso crítico. Isso às vezes me incomodava muito, né, enquanto professor, quando eu estava discutindo alguma coisa, apresentando às vezes alguma questão, e vários alunos já vinham com opiniões próprias formadas. Eu falei, gente, calma, né? Melhor, eu sempre falava o seguinte, olha, na boa, sinceramente, eu prefiro que vocês ouçam primeiro, cheguem em casa, trabalho, dormindo, o que seja, depois elucubrem alguma ideia, alguma questão e tragam para a sala de aula. Né? Não vem dando logo uma opinião de cara, calma, de um assunto que vocês estão vendo pela primeira vez agora, né? Absorvam. Eu acho que o importante, sempre de qualquer aluno, em qualquer área, mas logicamente eu falo sempre dessa área da arquitetura, é absorver conhecimento, né? Estar aberto, primeiramente tem que estar aberto, com opiniões logo formadas, né? Espere, absorve e depois vamos abrir um diálogo. Absorvam o que eu estou falando, você não precisa concordar com nada, é só absorver, né? Eu acho que falta isso, ou pode ser um problema geracional, eu não sei, de querer falar, se expressar, falta de espaço para expressar, ou espaço em excesso por causa das redes sociais, uma coisa até que o próprio Francisco Bara fala aqui, né? Uma das consequências dessa quantidade de espaços sociais, de redes sociais que existem, e todo mundo fica falando, e não chega assim a lugar nenhum, né? Se desvia o foco, né?
Essa falta, às vezes, de um foco, de um objetivo, é um dos problemas também desse senso crítico, né? Não, vamos falar aqui do assunto X. Deixa eu primeiro expor, né, algumas questões, aí a partir daí a gente começa a debater. Ah, não tem nada para debater porque eu também não sei nada. Beleza, absorvam. Vocês não precisam ter opinião agora. Se não tiver, não é problema. Né? Mas o que é importante é absorver a ideia, a discussão, né, o objetivo de uma palestra, de uma aula, e depois pensar, até de forma individual, né, e depois levar para um coletivo, para uma discussão mais coletiva. Tem uma fala aqui do professor Francisco Barra que é bem interessante. Né? Ele divide em 3 tópicos assim, básicos essa discussão dele sobre o senso crítico. A primeira, ele fala, que tem uma parte aqui do texto que ele fala o seguinte, que não há senso crítico, ou não há espírito crítico, né? Quando passamos por cima do princípio de que diz que para opinar devemos primeiro conhecer. Então não adianta nada você sair dando opiniões se você não conhece a matéria. Então, primeiro você tem que entender que matéria é essa, entender qual é o objetivo, entender as questões que estão sendo postas, e a partir delas, se você não tiver opinião nenhuma, não chute. Não ache, eu acho isso. Que é uma coisa que também me incomodava imensamente. O achar, para mim, é um chute. Ou, por exemplo, eu vejo alguns filósofos, até brasileiros, toda hora, em toda frase, falando eu acho isso, eu acho aquilo. Isso, nossa, como me incomoda. Ainda mais de um filósofo. Eu acho, me soa como um chute. Né? Então, ou você acha ou você tem certeza. Se não tem certeza, ouve primeiro. Absorva. Né? Entenda, procure entender, elucubrar, ou se não, elucubrar, né? Se não entender, pergunte, questione, pergunte. Não, mas o que é isso assim, né? Não. E não fique dando opiniões de primeira, né? Sem entender a discussão ou a profundidade da discussão. Uma segunda coisa que ele fala é exatamente isso, né? Essa questão também de não estarmos educando pessoas para um espírito crítico ou um senso crítico, mas para respostas rápidas e ágeis. Né? E às vezes isso já vem do próprio aluno, que já quer uma resposta, quer uma fórmula. E as coisas não são feitas de formas, principalmente a arquitetura. Tem um monte de forma? Tem um monte de norma? Tem várias coisas padronizadas? Tem. Mas isso são questões técnicas. Mas as questões subjetivas da arquitetura, que dão embasamento, né, até crítico para a arquitetura, não existem fórmulas. Elas não são feitas a partir de fórmulas. São a partir de discussões, de debates, de pensamentos muito mais profundos do que uma questão técnica. Às vezes a questão técnica é condição sine qua non da arquitetura existir. Mas antes dela vem uma questão filosófica, teórica, né, não pragmática, né, que precisa ser discutida. Senão toda arquitetura vai ser somente funcional, somente pragmática, somente objetiva, e corre o risco de serem todas iguais. Né? Iguais produzidas pelo próprio arquiteto ou iguais a qualquer outro arquiteto. Né? Você produz em massa, às vezes, um projeto que é igual a qualquer outro produzido por outro arquiteto. É isso que todo arquiteto quer? É isso que todo estudante de arquitetura quer? Isso ele põe aqui, né? Que às vezes os próprios alunos se formam e não sabem exatamente o que querem para a vida. Não tiveram tempo ou momento para pensar de forma crítica o que ele estava fazendo na faculdade, ou o que ele gostaria de ser ou produzir depois de formado. Né? Isso também faz parte do espírito crítico que ele fala, né? Esse senso crítico de ser arquiteto. Logicamente puxando sardinha para o nosso lado. Né? E ele também fala da questão de que esse senso crítico também, ou então as respostas às dúvidas, né, existenciais de todos, você pode encontrar nos clássicos, né, nos grandes nomes da filosofia, da história, da arquitetura. Né? Então é necessário não somente ver o que está acontecendo hoje. É importante você estar muito ciente do que está acontecendo hoje e do que vai acontecer amanhã, mas ao mesmo tempo do que passou, do que foi discutido anteriormente. Porque às vezes uma discussão que você está se propondo a fazer agora, alguém já fez. E você pode usar essa discussão anterior como base ou como referência. A questão das referências, isso é muito importante. É uma coisa que eu discutia muito com os alunos. Né? Procurem, eu já falei aqui no primeiro vídeo aqui do canal, né? Procurem os seus mestres. Escolham quem serão os seus guias
ao longo do curso e ao longo da sua vida profissional também. É importante conhecer os clássicos, sejam da filosofia, sejam eles da história, do pensamento e da arquitetura. E por último ele fala de uma estética do espírito crítico, né? Todo espírito crítico tem, querendo ou não, uma estética, que não é essa estética da vingança, do ódio ou do rancor, né? Do que está sendo principalmente exposto nesses últimos anos, né? Em vários países, inclusive no Brasil, né? Desse ódio ao outro, desse ódio ao pensamento crítico, desse ódio à inteligência. A inteligência, a sabedoria, o conhecimento tem uma estética que não passa pela violência. É pelo contrário. Passa pela calma, pela tranquilidade, pela paz, pela forma, forma até da escrita, que muitos pensadores e muitos clássicos já escreveram há séculos atrás. Né? E você não encontra o ódio, o rancor dessas pessoas, desses autores. Você encontra em pessoas que querem destruir exatamente o pensamento, o senso crítico, né? A forma de você se relacionar com o outro é muito diferente. São estéticas muito diferentes. Né? Então esse textinho aqui do professor Francisco Bara é curto, legal, bem incisivo, bem direto, vale a pena dar uma lidinha. E eu tentei trazer isso aqui de novo, nessa discussão de novo, que eu sempre vou estar voltando aqui nela, essa questão da importância do senso crítico, no caso eles chamam de espírito crítico, que é a mesma coisa, né? Tanto para a vida como para a arquitetura. Ela influencia muito na produção da arquitetura atual, logicamente, se influencia na arquitetura, influencia também na produção da cidade. Né? Pensar a cidade de forma crítica é pensar também a arquitetura de forma crítica e vice-versa. Tá? Bom, era isso que eu queria falar, bem rápido, bem sucinto, um assunto aí que cabe uma discussão longa, né? Cabe várias palestras, ou no mínimo um bate-papo no boteco. Falou, gente? A gente se fala aí no próximo vídeo. Um abraço.